Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero falar com você como que você faz aí, né, para aproveitar esse momento, início de 2025 e faturar muito aí no seu negócio local. Existem algumas técnicas e ações que você precisa colocar em prática aí para você viver essa nova era da internet. E o que tem acontecido, né? Muitos negócios locais, principalmente aqueles que ainda não estão faturando ali mais de 100 mil reais por mês, eles acabam tendo dificuldades de iniciar. Seja você que vende algum produto ou é prestador de serviço, existem algumas regras e ordens para que você realmente tenha resultado. E toda vez que você respeita o que eu vou te falar aqui nesse vídeo hoje, você aumenta o seu faturamento e, consequentemente, tem o sucesso garantido, principalmente usando a internet aí. Grande parte hoje dos negócios, eles acabam iniciando de modo familiar e a falta de profissionalização, até mesmo do processo de vendas, até mesmo do atendimento ao cliente, vai deixando as coisas ficando refém ali somente da indicação. Então o negócio local ele começa indo bem, ele começa prestando um bom serviço, só que aí chega no momento que ele percebe que ele precisa de escala, né? Ou seja, ele precisa vender mais e somente as indicações que ele está recebendo não estão sendo suficientes para acontecer esse volume de venda que ele precisa ou até mesmo essa escala. This is fine. E é nesse momento que eu entro em campo, mostrando aqui agora para você o que você realmente precisa, né, para escalar suas ofertas aí e para colocar o seu negócio que é local, né, que é às vezes familiar, no rumo correto para você escalar suas vendas e criar uma grande empresa. Todas as grandes empresas passaram por esse momento de transição. Então, se você está sentindo dificuldade, por exemplo, para escalar o seu faturamento, né, não está conseguindo bater as metas financeiras que você tem, eu te peço calma, não desiste do seu negócio ainda, porque é bem provável que está faltando alguns ajustes para você realmente conseguir os resultados que você sonha. Eu passei por isso. Eu comecei um negócio digital lá em 2013, que na realidade não é nem bem digital, vamos falar assim, né? Porque naquela época eu montei uma agência de publicidade, a gente fazia outdoor, TV, rádio, panfleto. Então, assim, foi desafiador. E muita coisa que eu aprendi lá, hoje eu aplico nos meus negócios digitais e acabo tendo muito mais sucesso. Vem aqui comigo para a tela do meu computador. Eu preparei um mapinha aqui para ficar mais fácil, né, para me explicar toda essa lógica de conteúdo. Esse aqui é um conteúdo fechado, tá? Então é um conteúdo que eu falo com os meus mentorados, eu falo com os meus alunos e eu estou disponibilizando isso aqui no intuito de ajudar você mesmo a crescer o seu negócio, né? Porque assim, é muito ruim a gente ver o Brasil no momento que ele está passando, empresas sofrendo para tentar vender, o imposto aumentando e a pessoa não tem uma estratégia clara para vender mais, para ter mais resultado. Então eu falei assim, vou criar um vídeo mostrando uma estratégia clara para as pessoas viver essa nova era, né, do digital e dos negócios locais. Uma coisa que eu preciso que você entenda, tá? Isso aqui vai ficar para a sua vida. É nesses momentos de adversidade, por exemplo, Brasil passando por uma crise no dólar, né? A política não tá lá essas coisas, a gente vê que tá tudo muito bagunçado, que surgem oportunidades para você crescer. Por exemplo, na pandemia, eu soube aproveitar as oportunidades fazendo exatamente o que eu vou te mostrar aqui agora. Tá? Então, assim, se você colocar isso em prática, você vai reconhecer o seu negócio como algo duradouro e também como algo que vai falar assim, uau, eu não sabia que isso aqui podia crescer tanto. Vem aqui comigo. A primeira coisa é que você precisa entender de fato como você cria uma oferta. É muito comum, né, que a gente venda algo, mas não tem uma oferta. Eu vou te dar um exemplo. Vender algo é simples. Eu posso vender essa carteira aqui para você sem ter uma oferta dela, simplesmente porque você tem interesse nela ou porque você tem uma necessidade de ter uma carteira. Isso acontece muito na prestação de serviço, porque assim, imagina aí, você está precisando de um instalador de ar-condicionado, né? Você está precisando de um instalador de ar-condicionado, você vai pesquisar na internet, é commodity, ou alguém vai te indicar esse instalador de ar-condicionado e você vai fechar. Pode acontecer também que, por exemplo, você tem um casamento e quer ir no salão. Você vai escolher o salão, na maioria das vezes, ou porque vai uma galera, e não é uma escolha óbvia, né? Não é uma coisa que é simples de você fazer. Só que as empresas inteligentes, elas acabam criando um formato na oferta dela que ela se posiciona de forma mais clara. E aí ela não depende mais da indicação ou de uma necessidade extrema. Ela acaba tendo ali o que a gente fala de oferta simples, né? Porque assim, toda hora a pessoa precisa de ver o conteúdo dela e acaba comprando os produtos dela. Vem aqui comigo. Quando a gente fala aqui de oferta, né?
É muito importante você entender que quando você não tem uma oferta clara, você vai tentar empurrar para o cliente comprar o seu produto ou serviço. E isso, de fato, é a pior coisa que você pode fazer. Porque assim, na boa, o cara te liga, você ficar forçando a venda, você tentar realmente fazer ele comprar de você só porque o produto tá barato, isso não é legal. Muitas empresas hoje, a única forma de oferta que ela tem é o desconto. E isso também é fria, né? Porque toda vez você vai ficando cada vez mais refém de dar desconto, fazer uma oferta para o seu cliente para ele poder comprar de você. Isso não é legal. O que é ideal você fazer é seguir esse framework que eu utilizo. Esse framework que eu utilizo aqui, ele é muito utilizado também pelos meus mentorados e a gente aplica ele nos negócios dos mentorados para a gente sair da mentoria com um funil pronto, ou seja, com uma oferta ali bem criada e fácil para o cara aplicar. A primeira coisa que você tem que entender sobre oferta. Toda oferta nasce de um problema. Então, o problema aqui nada mais é do que a pessoa quer resolver, né? Qual que é o problema que ela tem? Por que ela compra de você? É bem provável que ela tenha um problema. Ela tem uma dor, ela tem algo que ela precisa resolver na vida dela. E é nesse ponto que você entra. Todo negócio vai conseguir trabalhar com essa vertente de problema. E para você trabalhar com a vertente de problema, você precisa parar um pouquinho, tá? E responder essa pergunta. Por que as pessoas compram de mim? Como assim? Basicamente, você vai parar. Pô, por que um cliente entra aqui na minha loja? Por que ele compra um serviço meu? Você vai listar todos. E aí, quando você estiver listando os problemas aqui, você vai ter que fazer duas caixinhas. Os problemas reais é algo que realmente ele tem que resolver. E os problemas emocionais. O que são os problemas emocionais? É aquela compra por impulso, é aquela compra por desejo. Todos esses problemas também você vai ter que listar nessa lista. Porque aí você vai ter uma clareza de quais problemas faz o seu cliente comprar de você. Depois que você tem isso, a gente vai partir aqui para a nossa solução. O que é a solução, Felipe? É qual problema você resolve. Calma que isso aqui vai fazer sentido daqui a pouquinho para você. Bom, você já tem aqui os problemas que o cliente compra, por que ele compra de você de fato, né? No sentido dele, no que ele está passando lá e por que ele te liga. E agora a gente começa a olhar para um outro ponto, que é o ponto da solução. Quais soluções eu tenho para o meu cliente? Tá, esse exercício você vai responder também. O que eu vendo na minha empresa? Quais soluções eu tenho? Você vai listar todas as soluções. O ideal é que você coloque num papel os problemas de um lado e as soluções de outro. Porque lembra que na escola você fazia aquele negocinho de ligar, tipo, ligue os pontos? Você vai fazer exatamente isso. Qual o problema que o cliente tem que você resolve? Às vezes, nesse exercício, você vai descobrir problemas que o seu cliente tem que você não resolve. Vou te dar um exemplo. Eu tenho aqui na minha empresa hoje um serviço chamado Serviço de Organização de Conta. Esse serviço de organização de conta é para quem está com o perfil do Facebook bloqueado. Antes de eu criar esse serviço, só tinha serviço de gestão de tráfego pago. Então, tipo assim, o cliente tinha um problema de tráfego pago, ele contratava a minha empresa por 30 dias e aí eu ia resolver o problema dele para ele voltar a anunciar dentro desse período. Só que aí eu percebi que era mais importante para o cliente resolver o problema dele de conta bloqueada do que anunciar, de fato, porque anunciar ele já sabia. E aí eu comecei a perceber que o cliente chegava até mim querendo uma solução, tá? Ele tinha ali um problema, ele queria uma solução que era dele, só que eu tinha minhas soluções engessadas. E aí eu tentava encaixar o problema dele em uma solução que eu tenho. Faz sentido para você? Isso faz a venda ficar muito mais difícil. E aí você vem para essa etapa aqui, ó. Você começa a empurrar a venda para o seu cliente. E isso é contra-intuitivo totalmente, porque você vai vender cada vez menos, né? Porque assim, vai chegar um momento que vai ficar insustentável você pagar o tráfego, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre campanhas aqui, para conseguir clientes e você continuar nesse exercício de empurrar alguma coisa para ele. Então é importante você entender que empurrar a venda atrapalha você no processo de venda, dificulta principalmente você ter mais resultado e mais escala. E o que é importante você fazer? Parar de fazer isso. A partir de agora, você vai fazer esse mapa de problema e solução, você vai entender cada um desses momentos para que você comece a criar produtos de forma inteligente. Depois que você faz isso, a parte mais importante hoje das empresas de 2025, que eu vejo vender muito e escalar os seus resultados, são as provas sociais. Não dá mais para você ficar dependendo aí da indicação e essa indicação ser só de um cliente final. Cara, pensa comigo, se alguém indicou a sua empresa, imagina você pedir para essa pessoa
uma prova social, um depoimento. Isso vale mais do que a própria indicação a longo prazo. Porque quando você tem essa prova social, você pode colocar isso nas suas redes sociais, você pode colocar isso no seu site, você pode mandar isso para um cliente que tem dúvida de comprar de você. E com o tempo, isso vai criando um arsenal de conteúdo para você vender cada vez mais. Então, na hora que você for criar suas ofertas, você precisa de ter esses 3 cenários claros. Quais problemas você resolve, quais soluções você usa para resolver esses problemas. Os problemas sempre são dos seus clientes, não tira da sua cabeça os problemas. E aí, para você fazer isso, você pode aplicar uma pesquisa de mercado, né? Existem várias coisas que você pode fazer hoje para conseguir identificar quais são esses problemas. Depois aqui, a gente vai ter a prova social, que é aquelas pessoas que ficaram felizes porque você resolveu o problema delas. E aí tem um momento específico para você pedir a prova social. Anota aí. Quando eu peço a prova social para o meu cliente? Exatamente assim que eu terminei de prestar o serviço. Porque se você demora a pedir a prova social, acontece o quê? O cliente esfria, né? E aí ele acaba indo fazer outras coisas e não está tão emocionado, não está tão feliz pela solução que você entregou para ele. Então pede ali na hora. Eu tenho um cliente, por exemplo, amigo hoje em dia, né? Que é instalador de ar-condicionado. A gente criou na rotina dele de pedir a prova social assim que ele termina de instalar o ar-condicionado e a pessoa liga. Então a pessoa ligou o ar-condicionado, sentiu o geladinho ali, ele pega o celular dele do bolso e fala: me fala qual que é a sensação do ar-condicionado estar instalado na sua casa. Aí o cara dá uma prova. E, gente, isso funciona porque o cara tem hoje no site dele, tipo, 40 provas social. Pensa aí, você vai fechar com uma empresa que tem 40 provas social ou aquela que não tem nada no site? Qual que te passa mais credibilidade? É a mesma história do restaurante cheio e do restaurante vazio. Ninguém quer ir no restaurante vazio, a gente quer ir no restaurante que está cheio. Então faça isso, porque isso vai melhorar o seu processo de vendas aí. Um outro ponto importante que você precisa ficar bastante atento aí, tá? Existe um framework para você poder utilizar isso. Então você vai usar os problemas do cliente, vai encontrar a prova social, vai encontrar na realidade a solução que você resolve aquele problema e vai encaixar uma prova social que fala sobre essas duas coisas. Vou te dar um exemplo. Você vai pegar o problema, o cliente com calor. Vamos usar o exemplo do meu amigo que tem que instalar ar-condicionado. A solução, a instalação do ar-condicionado. A prova, alguém feliz logo depois que ele instalou o ar-condicionado. Você vai empilhar isso, você vai criar scripts com isso, vai criar sites com isso. De modo que quando a pessoa chegar para conversar com você, você vai apresentar a sua informação dessa forma. O cliente vai falar para você que tem um problema, você vai falar que resolve o problema dele, que é a solução que você tem, e vai mostrar provas para aquele cliente de você resolvendo a solução. Às vezes pode parecer na sua cabeça aí agora isso estranho, né? De fato, quem não faz isso com frequência é estranho realmente. Mas depois que você começa a utilizar a prova social, você começa a ter isso funcionando no seu negócio, você vai perceber que isso vem demais e vai parar até de não trabalhar desse jeito. Beleza? Você vai perceber que isso aqui vai mudar completamente o seu jogo. Eu tenho 2 presentes para você, tá? O primeiro presente é, me segue lá no Instagram agora e comenta Nova Era, que eu vou te mandar um mapa, tá? Dessa apresentação aqui que a gente está conversando aqui agora. Então, esse passo a passo aqui, esse mapa mental, você vai ter acesso a ele para você revisar as coisas que a gente está falando aqui e colocar mais rápido em prática aí no seu negócio, tá? Outra coisa importante aí, estratégias de campanha. Atualmente, né, a gente vê muita gente perdendo dinheiro. Por que a pessoa perde dinheiro nos anúncios dela? Primeiro porque ela não tem um produto claro, então ela não sabe de fato qual o problema que ela resolve do cliente. Então ela fica ali anunciando só o produto, né? Então, tipo assim, instalação de ar-condicionado, por exemplo, quando ela poderia estar instalando, mostrando um depoimento de alguém feliz que está com ar-condicionado instalado e vender muito mais. Só que para quem não faz, isso parece estranho. Essa é a verdade. Assim que você começar a mudar a cultura da sua empresa, você vai perceber que isso vai ficar mais fácil e você vai começar a ter mais resultado. Tá? Então muda um pouco essa cultura, que você vai perceber que isso vai dar mais resultado para você. Então assim, se você não mexer nisso, você vai continuar sendo refém, tá, da indicação. Os seus anúncios online nunca vão funcionar, porque de fato você não tem como vender algo, você não tem uma prova social, você está vendendo produto. E para vender produto por produto, aí eu vou te dar até uma dica, tá? O melhor lugar que tem é o Google Ads, porque lá a competição é commodity, ou seja, por preço. O cara não vai ligar para você porque você é o melhor instalador de ar-condicionado e porque ele segue o seu perfil. Não, ele vai ligar para você porque ele está procurando preço e ele quer o mais barato. Entende? Então você tem que tomar cuidado com isso. Um outro ponto importante aqui: quais campanhas, né, você deve criar para atrair o negócio, o cliente de negócio local aí e, consequentemente, ter mais resultado? Hoje, eu indico 2 campanhas para você. Vem aqui comigo com o gerenciador. A primeira campanha é uma campanha de tráfego
que é o tipo de campanha que eu chamo de campanha de topo de funil. O que é essa campanha de topo de funil? Basicamente é aquela campanha que vai apresentar o seu negócio para o cliente. Ela é importante porque ela vai posicionar a sua empresa e o cliente vai conhecer você, ele vai começar a te seguir, vai começar a ficar interessado. E isso, gente, muda completamente o resultado, porque isso aqui já funcionou para desentupidora, por exemplo, que é um tipo de nicho que a gente atendia aqui. Então aqui você vai rodar tráfego com o objetivo de visitas ao perfil do Instagram. Para que isso funcione, você vai rodar o que aqui? Você vai rodar conteúdos, né? Vamos vir aqui na nossa primeira etapa, voltado para a solução, ou seja, mostrando as coisas que você resolve e mostrando provas sociais. Por quê? Porque aí o cliente vai começar a confiar na sua empresa. E a questão da confiança, ela é muito legal porque o cliente, quando confia, não é que ele vai comprar de você imediatamente, é quando ele tiver a necessidade, ele vai lembrar de você e vai entrar em contato para comprar o seu produto ou serviço. Faz sentido aí para você? Então, quando você começa a usar a prova social, começa a mostrar as soluções que você tem, e aqui às vezes até mesmo usar coisas criativas, né? Os hooks criativos, por exemplo, você vai ter mais posicionamento. E isso vai fazer com que você venda cada vez mais. Outra coisa que eu gosto muito para negócio local é a campanha de engajamento mensagem, porque afinal de contas, né, para você vender para o seu cliente hoje, não tem jeito, você tem que conversar com ele. E quanto mais você tem clientes falando com você ali, é mais fácil de você instalar um CRM no futuro, é mais fácil de você ter uma cadência ali e tá sempre caindo vendas para você. É melhor você ter uma quantidade de leads falando com você no WhatsApp do que ter muitas curtidas, muito comentário nos seus posts, porque isso fica difícil, né, de você vender para essas pessoas. Já quando ela está ali no seu WhatsApp ou no seu direct, basta você entrar em contato com ela e ofertar alguma coisa. E vem aqui comigo, isso que eu vou te falar aqui agora vale ouro, tá? É o seguinte, é muito raro alguém comprar de primeira. Depende do negócio que você tem aí, se for uma venda complexa, a pessoa vai comprar depois da quarta, quinta vez que você entrar em contato com ela. Então não seja aquele vendedor de uma vez só, de tentar vender uma vez e desiste do cliente. Seja um vendedor inteligente. O que é um vendedor inteligente? É aquele vendedor que vai falar uma, duas, três, quatro, 5 vezes com o cliente até ele comprar de você. Vendas complexas não acontecem da primeira vez. Então você tem que ter essa habilidade aí de entender que você vai entrar em contato com o seu cliente mais de uma vez para vender para ele, tá? Então é por isso que as campanhas de mensagem aqui vai fazer muito sentido aí na sua operação e vai fazer com certeza você ter mais resultado, tá? Uma outra coisa importante que eu gosto de falar aqui, quanto investir, Felipe? Bom, você vai ter que começar a rodar a campanha, não tem jeito. Inclusive, eu tenho o Expert S, que é um treinamento onde eu ensino você a fazer essas campanhas aqui de forma inteligente para ter mais resultado. Mas o grande ponto aqui do investimento em tráfego pago é definir o mínimo que você pode trabalhar. Eu já recomendo 15, 20 reais por dia, já vai ter algumas mensagens ali. Separa um pouco desse lucro para você reinvestir. Com isso, você vai perceber que seu negócio vai crescer cada vez mais, tá? E você vai ter mais dinheiro para investir em tráfego pago. Hoje, qualquer grande empresa, tá? Qualquer grande empresa, Ultragás, por exemplo, Toyota, Sadia, outras empresas grandes do mercado aí que eu já tive contato, faz o seguinte, separa uma porcentagem da venda para investir, para contratar, para conseguir um novo cliente. Então, vou te dar um exemplo. A Toyota, né? Ela foi lá e vendeu uma Hilux. Quando ela vendeu a Hilux, ela separou daquela venda 5 mil reais para vender a próxima Hilux. Então, ela está sempre vendendo. Aí você vai ser líder de mercado. Não tem como você não ser líder de mercado desse jeito. Porque você tem um pedaço da venda destinada a conseguir outra venda. Hoje eu vejo assim, a pessoa vende, ela está preocupada em guardar o dinheiro, gastar o dinheiro com outra coisa, sobreviver e não está preocupada com a próxima venda. Aí ela fica com aquela mentalidade escassa de sempre investir o mínimo possível em anúncio, sendo que aquilo ali, se ela põe mais grana, ela consegue triplicar, quadruplicar o tamanho do seu negócio. Então é importante você ficar atento com isso aí, em relação ao investimento. E aí, um ponto importante que eu gosto muito de falar é em relação às vendas no automático. Tá? A venda no automático hoje é uma necessidade. Não dá mais para você ficar só no manual, não dá mais para você ficar ali dependendo, né, digamos assim, só do seu tempo. Quando você automatiza as vendas, você consegue ganhar muita agilidade, muito tempo. Hoje, por exemplo, existem várias ferramentas que vão fazer isso para você. Eu uso o bot de conversa, eu uso o Meet, que vai dar a possibilidade, inclusive, de eu ter contato com o cliente de forma constante, sem que eu precise fazer, sem que meu time precise fazer. E aí, quando o cliente levanta a mão, a gente só vai lá e fecha a venda. Porque hoje você consegue configurar uma coisa que a gente chama de jornada de compra. O que é essa jornada de compra? Se o cliente entrou em contato comigo hoje, eu posso programar um robô para chamar esse cliente daqui uma semana e perguntar se ele já mudou de ideia, até realmente ele comprar de mim. Então, eu consigo
organizar isso com o meu time para escalar muito mais as minhas vendas de forma inteligente. Então, como que você faz isso hoje? Você contrata ferramentas de inteligência artificial que vai ajudar você a organizar as vendas em um formato de CRM, por exemplo, e coloca o que a gente chama de gatilhos, né? Que vai avisar o cliente, entrar em contato com o cliente para você de forma automática. Dessa forma, você não esquece mais de vender. Tá? O cliente está ali, está entrando em contato com ele e fazendo vendas para ele, basicamente que constantes. Né? Então é importante você ficar atento a isso aí também, porque isso vai mudar os seus resultados. Né? Então, assim, hoje a gente tem inteligência artificial, a gente tem algoritmos, a gente tem um monte de coisa que vai ajudar a gente a potencializar as vendas. E eu trouxe aqui para você, como segundo presente, uma lista, né, de ferramentas que eu recomendo você utilizar que vai facilitar o seu dia a dia. Tá? Inclusive, nesse material aqui eu vou colocar os links aqui para você. Assim que você comentar lá no meu Instagram, eu vou te mandar isso com os links, com o cupom de desconto aqui, um negócio bem legal para facilitar para você. Primeira coisa, aonde eu faço o site? Aonde eu crio um site, aonde eu crio um layout de um site massa, que vai ser rápido e que eu não preciso entender de código, que eu não preciso contratar um programador, que eu mesmo consiga fazer sozinho, porque até meu filho de 10 anos já consegue usar essa ferramenta aqui e fazer sites legais. É o Great Pages. Tá, o Great Pages aí é uma ferramenta que você não precisa de código, que tem alguns layouts lá que você pode personalizar esses layouts. Você vai poder trazer elementos do Canva, por exemplo, e de outras plataformas para contextualizar a sua informação ali e deixar o seu layout mais rico e mais completo. Qual que é a vantagem disso? Né? Porque o site, no final, vai estar muito rápido. Então, assim, você vai ficar bem tranquilo em relação a site. Dolphiante é uma ferramenta que vai evitar você ser bloqueado. É parceiro nosso aqui também, vou deixar o link deles aqui depois, porque nessa ferramenta você consegue ter ali a segurança, tá, de não ser bloqueado quando você está começando o Facebook. É muito comum você ser bloqueado, então com ela você não vai ser mais bloqueado. O ChatGPT, eu vou deixar um prompt, inclusive, para você do ChatGPT, para você criar anúncios, tá? Então hoje os meus anúncios aqui, em grande maioria, são feitos quase que automático. Eu uso o ChatGPT para fazer o texto e depois eu uso o Deogram, que é outra ferramenta, para fazer as imagens. Tá? Então, assim, é basicamente uma criação automática de arte que eu consigo ter aqui hoje. E você vai ter condição de ter isso aí também. Outra coisa importante, vídeos, né? Então, assim, eu tô aqui gravando um vídeo, né? Esse vídeo tá no formato de YouTube, mas eu poderia pegar ele e colocar ele no formato de Reels, por exemplo. Para mim poder fazer isso, eu posso cortar ele manualmente ou usar o Captions, que vai cortar ele para mim, ou eu posso gravar direto no formato de vídeo curto, lá no Captions. Você vai conseguir colocar a legenda, até dublar para outro idioma, se você quiser postar. Você vai conseguir corrigir cor, som, deixar ele mais animado. O Captions hoje basicamente edita o vídeo para você. Tá? Isso é uma inteligência artificial também que facilita o seu trabalho. Então, assim, essas ferramentas aqui hoje fazem tranquilamente eu economizar horas. Tá? Então, você vai ter disponibilidade de ter acesso a ela indo lá no meu Instagram, tá? Felipe Detren, e comentando Nova Era. Agora aqui eu quero fazer um convite para você. Esse convite é para você participar da imersão Nova Era. É uma imersão que eu vou fazer em algumas cidades. Tá? Eu quero te convidar para entrar num grupo de WhatsApp que está aqui abaixo desse vídeo. Nesse grupo, você vai ter acesso ali na descrição do grupo às cidades que tem a imersão, tudo certinho, e a gente vai entrar em contato com você também. Lá você vai aprender o que na imersão? Você vai aprender a criar oferta, você vai aprender a rodar anúncios lucrativos, né? Tudo isso que a gente falou aqui no detalhe. Você vai aprender também como usar a inteligência artificial para escalar suas vendas aí, porque hoje já tem forma de fazer isso. E se você não está utilizando, possivelmente você está jogando dinheiro fora. A gente vai falar muito sobre isso lá também. E vai falar de muita coisa interessante, né? Tipo, como você, empresário, afiliado, gestor de tráfego, pode usar toda essa tecnologia que tem hoje, né, em 2025, para potencializar suas vendas. Porque hoje eu vejo muita gente patinando, fazendo coisas como se fazia em 2021. Essa é a verdade. Você está em 2025. Você tem muita tecnologia que você pode estar utilizando para potencializar os seus resultados. E o meu papel aqui é ajudar você nisso, tá? Então, vai lá no meu Instagram, comenta Nova Era, que eu vou te mandar esse documento. Outra coisa importante, entra no grupo que está aqui abaixo. E por último, óbvio, né? Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Fechou? Forte abraço!